Olá, meus amigos, meus queridos irmãos, estamos juntos novamente numa aula virtual e nós vamos estudar mais uma porção da Palavra de Deus baseada no livro de Tiago, que é o que nós estamos estudando neste quadrimestre. Nós vamos falar hoje sobre fé e obras. Alguns estudiosos colocam em oposição esses dois termos. Todas as religiões criadas pelo homem, elas ensinam que a salvação é pelas obras. Outras até fazem uma parceria entre Deus e os homens. Deus faz uma parte, o homem faz outra. Mas o que a Bíblia nos ensina? É o que nós vamos ver hoje. E para estudar e compor essa lição, eu me baseei na revista que nós estudamos, na Palavra de Deus, com certeza, livro de Tiago e outros versículos da Bíblia, mas também eu vi a visão dos pastores Augusto Nicodemos, do pastor Hernandes Dias Lopes, e também, eles são da Igreja Presbiteriana, e também do pastor Batista Ed René Kivitz, que é pastor da Igreja Batista da Água Branca. Vamos então estudar esses assuntos. Eu espero que ele seja relevante para vocês, como foi para mim. Me impactou muito esse estudo. Tá bem? Vamos lá? Estamos nós aqui, Tiago, a Fé em Ação é o nome da revista. Esta é a lição número 8, o assunto Fé e Obras. Como sempre, nós vamos ver o alvo da nossa lição, que objetivos nós temos para esta aula. Esperamos que o aluno seja capaz de entender que obra e fé são complementares. Outro objetivo, honrar a Deus por meio de suas obras realizadas pela fé. E o terceiro objetivo nosso, praticar obras por amor e para evidenciar o amor de Deus. Esperamos, ao final desta lição, que os alunos sejam realmente capazes de cumprir tudo isso daqui. Para pensar o quê? Qual é a fé que salva? Será que existe fé que salva e fé que não salva? Vamos ver. Como conciliar Romanos 3:28 com Tiago 2:24? O que diz cada um? Paulo diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E Tiago diz: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E nós vamos, qual é o papel então das obras na salvação? São questões que nós vamos ver ao longo desta lição. O que dizem Paulo e Tiago? Paulo diz o seguinte, lá em Romanos que nós acabamos de ler. Ele falou sobre obras da lei. Os cristãos daquela época eram judeus convertidos, mas que queriam ainda praticar as obras da lei, principalmente circuncisão, questão da dieta e questão do sábado. Se nós continuarmos lendo lá em Romanos 3, o verso 28, 29 e 30, o 29 é porventura Deus somente dos judeus? E não o também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Isto Paulo falou porque os judeus tinham certo preconceito com os gentios. Os gentios que haviam se convertido, eles achavam que tinham que também praticar a obra das leis, principalmente circuncisão, a questão da dieta, a questão do sábado. E Paulo falou que Deus justifica a fé tanto dos circuncisos como dos não incircuncisos. Ele fala em gentil aqui, lembrando que gentil eram os não judeus. Na época, em Israel, muitas nações ao redor viviam ali entre os judeus e foram convertidos pela pregação de Paulo. E Tiago diz o quê? Tiago fala das obras, mas o Tiago fala de umas obras no relacionamento com os irmãos.
Havia na igreja acepção de pessoas, que nós vimos a professora Denilde falar sobre esse assunto na aula passada, mundanismo, falta de controle da língua. Esse será um assunto da nossa próxima lição, domingo que vem. E eles ouviram Paulo falar sobre justificação pela fé e entenderam que o que faziam e como faziam não implicava no seu relacionamento com os irmãos nem com Deus. A gente vê ainda até hoje pessoas que se dizem convertidas, se dizem cristãos, acham que têm a fé, mas a vida deles não condiz com a fé que têm. Acham que a fé só basta. Qual a questão então? Paulo diz: a salvação é pela graça, por meio da fé, para as boas obras. Isso está escrito em Efésios 2, versos de 8 a 10. Vamos ver o que diz esse texto. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A salvação, então, é pela graça, mediante a fé. Eu não posso contribuir com Deus com as minhas boas obras. Se assim fosse, eu estaria dizendo que a obra de Cristo na cruz não foi suficiente para a minha salvação. E não é isso o que a Bíblia ensina. A morte de Cristo na cruz foi plenamente suficiente para a salvação. A salvação não é mérito, salvação é graça. Salvação não é conquista, salvação se recebe. E depois que recebe a salvação de graça, mediante a fé, então você prova que é uma pessoa salva pelas suas boas obras. Fé e obras são dois lados da mesma moeda. Onde falta uma, falta a outra. Fé é a raiz da salvação e obras é o fruto da salvação. Paulo olhou para a causa da salvação e disse: a salvação é pela graça, por meio da fé. Tiago olhou para a consequência da salvação e disse: a fé precisa desembocar nas obras. Caso contrário, é uma fé morta. Isso está escrito lá em Tiago 2:17. Assim Tiago diz, Tiago 2:17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé salvadora não vem só, ela se evidencia pelas obras. Somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. Então o conflito não é entre fé e obras. O conflito existe entre fé viva e fé morta. Vamos ler Tiago, capítulo 2, versos de 14 a 18. Diz o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Se tiver uma pessoa e você estiver nas condições de ajudá-la, ela está com fome, ela está precisando de roupa. Se você tiver as condições de fazer alguma coisa por ela, e só fazer uma oração e falar para ela ir em paz, que proveito teve nisso? A tua fé, nesse caso, está morta. Qual é a fé? São palavras vazias, né? São palavras vazias diante da necessidade concreta de alguém. Vai se resolver só com palavras? Há situações que não temos o que fazer, a não ser orar, contribuir,
juntar-se com outras pessoas para ajudar no caso de calamidades, da pandemia que nós estamos vivendo, né? Quanta ajuda juntos na igreja ou em instituições, estamos ajudando outras pessoas. Uma emergência humanitária, aí sim vale a oração, a contribuição, juntar-se e desejar a saúde e a prosperidade, o bem-estar das pessoas. É impossível mostrar a fé verdadeira, a fé viva, sem mostrar as obras. A fé não é uma questão de foro íntimo. Ela não é questão de você só entrar no seu quarto, fechar a porta e em secreto falar com Deus e Ele em secreto vai te recompensar. Isso também é fé, mas não é só isso. A fé tem duas variáveis. Não tem duas variáveis, eu e Deus. A fé tem três variáveis. Eu, Deus e você. Eu, Deus e o meu filho. Eu, Deus e meu vizinho. Eu, Deus e o meu patrão. Eu, Deus e o meu empregado. Então, a fé envolve três pessoas. E porque eu tenho que mostrar a fé das minhas obras para os outros? Porque Jesus mandou que testemunhássemos. E nós glorificamos também o nome de Jesus, o nome de Deus com as nossas obras. Se nós vamos lá ler em Atos capítulo 4, verso 13, tem um episódio lá de Pedro e João que estavam perante o Sinédrio, estavam sendo julgados, e as autoridades e líderes religiosos os interrogavam. E observando a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiraram e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. As nossas obras têm que mostrar que nós convivemos com Jesus. O conflito, então, não é entre fé e obras. Tiago e Paulo não se contradizem, eles se complementam. Deus pode ver a nossa fé, mas os homens só podem ver as nossas obras. Jesus, falando no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 de Mateus, ele disse o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O brilho das nossas boas obras vem da nossa fé. E os homens, vendo as nossas boas obras, glorificarão o Pai nosso que está nos céus. Deus pode ver a nossa fé, os homens, só as nossas obras. E quais são as características da fé morta? E nós vamos ver da fé morta e da fé viva. Características da fé morta. É uma fé meramente intelectual. Ela crê na verdade, mas não é transformada por essa verdade. A verdade chegou à sua mente, mas não chegou ao seu coração. Muitas vezes a gente pergunta para uma pessoa: você crê em Jesus? Creio, creio que ele morreu na cruz, creio que ele ressuscitou, creio. Mas para aí, só intelectualmente a mente dela crê, mas não vai para o seu coração, não vai para as suas obras, não transforma a sua vida. Essa fé é ineficiente, é inoperante e não produz frutos dignos de arrependimento. Ela tem sentimento, mas não tem ação. E a fé dos demônios que o Tiago fala lá no verso 19 do capítulo 2. A fé morta atinge apenas o intelecto, como do demônio. Você crê que existe um só Deus? Tiago estava falando com os judeus lá da igreja de Jerusalém. Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Os demônios têm até uma vantagem, né? Além de crer, eles tremem, porque sabem qual é o final deles. E por que Tiago falou sobre isso, sobre crer num Deus só? Porque entre os povos daquela região, só os judeus criam num único Deus. E só eles sabiam que só eles tinham a verdade, porque só o Deus criador que eles criam. As demais nações eram politeístas, criam em vários deuses. E o diabo, o demônio, creem que Deus é um só
Eles não são ateístas, não são gnósticos. Eles creem mesmo que Deus é um só mesmo, eles sabem disso. Eles creem também na divindade de Cristo. Lá no livro de Marcos, a gente tem passagens que falam que os demônios se ajoelhavam diante de Cristo. Eles também creem num lugar de penalidades. Eles sabem que o diabo o inferno existe para o diabo e seus anjos. Eles também sabem que para lá vão todas as pessoas que não estiverem escritas no livro da vida. Eles sabem também, eles creem que Cristo é o supremo juiz que os julgará. E a fé viva? A fé salvadora? A fé verdadeira inclui o intelecto, as emoções e a vontade. Um dos sermões que eu assisti de um pastor lá da Igreja Presbiteriana de Petrópolis, ele falou sobre que a fé viva, ela envolve mente, coração e as mãos. As três são juntas, que é a fé verdadeira. O conteúdo da fé é a verdade de Deus. Eu recebo essa verdade, confio nela e por ela sou transformado. A mente entende a verdade, o coração deseja a verdade e a vontade age com base nessa verdade. A fé verdadeira conduz à ação. Em Tiago 2, 20 a 25, nós vamos ler, que é um trecho ainda da nossa lição, que diz o seguinte: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. Interessante esse texto aí, esse trecho de Tiago ter citado Abraão e Raabe. Abraão a gente entende, né? Pai da fé, amigo de Deus, mas Raabe era uma prostituta. Ele poderia ter posto aí Samuel, Daniel, também famosos e célebres e grandes servos de Deus pela fé que tinham, mas esse espectro entre Abraão e Raabe, estamos todos nós lá, não é? A fé de Abraão, é o primeiro texto que nós vamos ver, lá em Gênesis capítulo 22, versos de 1 a 19, é um texto longo, mas ele diz o seguinte, ele mostra a obediência de Abraão ao oferecer o seu filho para Deus, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo. 30 anos antes de acontecer isso, lá em Gênesis 15, versos 5 e 6, Abraão não foi salvo por obedecer aquele difícil mandamento, mas sua obediência provou que ele já era salvo. Esse texto fala sobre quando Deus conversou com Abraão e pediu para que ele saísse e olhasse para o céu e visse a quantidade de estrelas que estavam no céu. Assim seria a sua descendência. Quando ele foi mandado sacrificar Isaque, que era o filho da promessa, a partir de Isaque é que seriam as outras nações, as grandes nações, ele não teve dúvidas, porque ele creu naquilo que Deus havia lhe falado alguns anos antes. Abraão não foi salvo pela fé mais as obras, mas pela fé que produz obras. A outra fé provada de Raabe fala sobre Raabe, que era uma mulher cananeia, de vida livre. Tiago tinha dito que ela era uma prostituta. Morava numa casa na muralha de Jericó. Ela recebeu em sua casa os espias enviados por Josué para inspecionar a cidade. E por que Josué mandou esses espias lá para Jericó? Ele estava com o povo próximo a Jericó
em caminho a Canaã, mas eles iriam conquistar Jericó. E Josué queria informações a respeito de Jericó. E o melhor lugar para ir era na casa de Raabe, que era muito frequentada, provavelmente por muitos soldados. Ali ele teria muitas informações. Contou a Raabe o que iria acontecer, que Deus iria destruir Jericó. E Raabe já conhecia o Deus do povo de Israel. Ela tinha ouvido falar sobre a abertura do Mar Vermelho. Ela temia esse Deus. E ela acreditou naqueles homens, que Jericó iria ser destruída mesmo. Ela confessou sua fé no plano de Deus para aquela terra. Ela creu nisso. Ela escondeu os espias, pediu clemência para a sua família, para ela e para a sua família, e os fez partir por outro caminho. Quando os soldados vieram perguntar sobre aqueles espias, ela disse que eles já tinham saído. Raabe foi salva por causa de sua fé e ficou habitando no meio do povo de Israel. Raabe também é citada no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, na genealogia de Jesus. E ela é citada também pelo autor de Hebreus, no capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé. Raabe, por esse simples ato de esconder os espias, mas que provou que creu em Deus e na palavra de Deus, ela foi considerada uma heroína da fé. O corpo sem o espírito é o que fala o último versículo do capítulo 2 de Tiago, e diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Esse versículo me fez lembrar do que Paulo fala sobre nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então ele diz assim em Efésios 2:1: Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossas transgressões e nossos pecados. E em 1 Coríntios, Paulo fala: vocês sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, porque Ele nos deu vida. Aceitando Jesus como Salvador, o Espírito Santo de Deus vem habitar conosco. E aí nós vamos praticar obras que são fruto do Espírito Santo que habita em nós. E quais são essas obras? Paulo em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós poderíamos acrescentar aí caridade, compaixão, misericórdia. São tudo coisas, são obras que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós por causa da nossa fé, ele nos faz praticar essas obras. O que nós aprendemos com essa lição? Nós aprendemos que obras não produzem fé, mas a fé produz obras, e as obras confirmam a fé. Nós aprendemos também que o contraste é entre a fé sem obras e obras sem fé, e não entre fé e obras. A questão não é uma opção entre fé e obras, mas sim entre fé viva e fé morta. Aprendemos ainda com Tiago: ele nunca afirmou que as obras podem salvar, mas sim que a fé genuína e viva sempre redundará em boas obras. Concluímos com: o problema dos irmãos não era a doutrina correta. O problema dos irmãos que receberam essa carta de Tiago, eles criam, eles tinham a fé. O problema era a prática correta. Eles não tinham a prática correta. Eles não tinham problema com o crer. Eles tinham problema com o fazer. Isso a gente vê muito hoje em dia, quando as pessoas dizem que creem em Cristo, mas creem da boca para fora as suas obras.
o seu comportamento, as suas atitudes não condizem à fé que dizem ter. É um desafio para todos nós que enfatizamos tanto a salvação pela fé em Cristo Jesus e constantemente nos esquecemos que nossas obras serão julgadas. Uma fé viva se expressa pelas obras, ou seja, uma vida que traz glória ao nome de Jesus. Muito obrigada, meus irmãos, meus amigos, pela atenção que vocês me dispensaram. Eu espero que esta lição tenha feito vocês refletirem sobre a vida ou então ficarem felizes com a própria vida e com a fé e as obras que têm. Até uma próxima vez, assim que Deus nos permitirá isso. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada.